Oi, turminha do quinto ano, tudo bem? Aproveitaram bastante o feriado? Curtiram muito? Muito bem. Feliz Dia das Crianças para todos vocês, tá, meus amores? Junto com o caderno pedagógico número 6, tem uma surpresinha de Dia das Crianças, hein? Espero todo mundo buscando o caderno lá, tá? Vamos então para a nossa primeira aula do caderno 6. Aqui, professora Eliane. E aí, a turminha do quinto ano da Escola Municipal Mary Maria de Aquino, Rede Municipal de Educação de Ubá. Vamos lá? Nosso assunto hoje volta a ser o texto narrativo e seus elementos. De novo, né, gente? Tudo é prática, então quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. As habilidades de hoje: ler e compreender silenciosamente e em seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado. Tem que entender direitinho o que está lendo em voz baixa, quer dizer, silenciosamente, só com o pensamento. Isso também é treino. Identificar em narrativas cenário, personagem central, conflito gerador, resolução e o ponto de vista com base no qual histórias são narradas, diferenciando narrativas em primeira e terceira pessoas. Já vimos a respeito disso também, tá todo mundo junto comigo aí, hein? Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação, todos eles aí, né? E a pontuação do discurso direto, quando for o caso. Discurso direto é quando o personagem conversa diretamente com o outro. E aí a gente usa qual o sinal de pontuação? O travessão. Muito bem. Viu que já estamos todos craques em todas essas habilidades? Vamos praticar um pouquinho então para que vocês possam estar desenvolvendo com bastante habilidade as atividades do caderno pedagógico. Logo no início do caderno 6 de vocês têm essa explicação. Texto narrativo. O texto narrativo é caracterizado por narrar uma história, ou seja, contar uma história através de uma sequência de várias ações reais ou imaginárias. Essa sucessão de acontecimentos é contada por um narrador e está estruturada em introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução refere-se à situação inicial da história, também chamada de apresentação. É nessa parte da narração que são apresentados os principais elementos: espaço, tempo, personagens, enredo e narrador. Então, olha, na introdução, temos os personagens, aonde, quando, o que está acontecendo e quem é o narrador. Ele vai ser em primeira pessoa, é um narrador que participa da história, que a gente chama de narrador personagem, ou será um narrador observador, aquele que conta a história sem se envolver nela. Ficamos sabendo quem, quando e onde, viu? Então, aí a segunda parte do texto é o desenvolvimento. Durante o desenvolvimento do enredo, ocorrem conflitos, modificando essa situação inicial. Ficamos sabendo o que e como. No desenvolvimento ocorre também o momento mais tenso e emocionante da história, o clímax. Conclusão. Também chamada de desfecho, a conclusão é parte da narração em que se desenvolvem os conflitos. Fica evidente a relação existente entre os diferentes acontecimentos, sendo apresentadas suas consequências. Muito bem, gente. Essa primeira fala aí no livro de vocês, da apresentação da atividade, nós já vimos em outras aulas no caderno 5, né? Então, vocês têm algumas anotações já nos cadernos de vocês e podem estar consultando as videoaulas. Todas as nossas videoaulas estão no YouTube, então vocês podem estar procurando lá para poder rever alguma coisa e relembrar, tá bom? Mas isso tudo aqui a gente já conversou um pouquinho, né? Eu vou trazer um pouco mais diferente para vocês dessa vez. O que eu trouxe? Olha, elementos de contos populares. Os contos populares também são narrativas, são histórias, né? Então, eu utilizei esse exemplo aqui para a gente poder pensar em como a gente vai estruturar uma história. No caso da atividade de vocês terão que desenvolver uma produção de texto
com esse tema. Imagine que a pandemia acabou e você foi passar uns dias com seus primos favoritos. Então você vai imaginar o que vai acontecer, quem são esses primos, aonde. Então vamos tentar preencher primeiro esse quadro aqui, olha. Qual vai ser o título da sua história? Como que ela começa? Você indo, é a viagem, você vai estar de carro, você vai estar de ônibus, você foi de carona com algum tio, né? Viajou com seus primos, na verdade, seus pais não foram. Então, olha, como começa? Quer dizer, como que você foi passar esses dias com seus primos? Aonde? Quem são esses primos? Qual o lugar? Ó, cenário. Que lugar é esse que vocês foram se encontrar, né? Que problema vai surgir? Isso tudo na história. Vocês têm que pensar antes de começar a construir a história de vocês. O conflito é justamente o problema. Qual é a situação, problema que vai surgir? De repente vocês estão jogando bola, a bola cai no lago e vocês vão numa cachoeirinha e vocês vão tentar pegar, alguém se machuca, o outro busca socorro. Pensar, né? Como vai se resolver essa situação? Então, vai todo mundo sair bem, todo mundo, né, tá salvo, tranquilo. E como termina? Voltando para casa, num churrasco em família? Como é que vai ser, tá? Então, isso aqui, olha, esse quadro aqui, ó, ele é determinante para que você consiga fazer a construção mental da sua história, do seu conto, da sua narrativa, tá? O ideal é que vocês escrevam, que não fique só no pensamento, porque à medida que a gente escreve, fica mais fácil da gente conseguir perceber se essas informações estão se relacionando. Porque de repente eu posso falar que o cenário vai ser numa fazenda e aí na hora de desenvolver um conflito, o conflito é dentro de uma discoteca. Quer dizer, discoteca e fazenda não são duas coisas que combinem. Então, quando a gente escreve, fica mais fácil da gente observar se os elementos que a gente colocou para a nossa história, eles conversam entre si. Quer dizer, se eles se encaixam, tá? Então, olha, o tema vai ser esse. O que a gente vai trazer para vocês? Olha aqui, olha. Introdução. O primeiro parágrafo. O que se fala no primeiro parágrafo? Quem são os personagens? Se você vai estar contando essa história através do seu olhar ou através o olhar da sua mãe para com vocês, por exemplo. Então, se for sua mãe que vai estar contando a história, é um narrador observador, né? Porque se ela vai falar da história que vocês viveram, ela não vai estar participando. Se for do seu ponto de vista, aí tudo bem, ó. Primeiro é narrador da primeira pessoa, você vai ser um narrador observador. Por isso que é tão importante você pensar nesse ponto de vista. Então, logo no início, isso já fica determinante, porque você já vai começar a falar em como você vê o lugar, a característica das pessoas do ponto de vista do narrador. Se o narrador for em primeira pessoa, você usa "foi maravilhoso a gente viver essa aventura", aí você pode usar o eu, porque você está contando uma história em que você participa. Mas se for do ponto de vista do narrador observador, vai ser na terceira pessoa, né? Eles ficaram muito felizes de poderem se encontrar, então vai ser sempre alguém falando de vocês e de seus primos, né? Que são as pessoas que vão se encontrar aqui, tá? Então, desde o início isso já fica evidente, então isso precisa estar bem definido desde o início. Então, quem são os primos, quantos são, os nomes, como eles são, se você gosta deles ou não, né? Então, para onde vocês estão indo, isso tudo é no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, descrever o primeiro acontecimento ou o que decidiram fazer. Então, se vocês estavam indo para algum lugar, vocês chegaram, vocês foram brincar, já jogaram as malas para o lado, ajudaram a arrumar. Então, elaborando aí, tá? O que aconteceu? De repente, aí vocês foram brincar em algum lugar. Aí aconteceu um problema aonde vocês foram brincar, tá vendo? E o que vai acontecer? Esse problema vai ser como? Uma situação inesperada, apareceu um bicho, alguém machucou? O que será que aconteceu? Vocês foram passear e se perderam? Então,
esse terceiro parágrafo é justamente aonde você põe o problema do tipo assim, e agora? Como que essa história vai acabar? Por isso que a clímax é a parte que mais emociona a gente na história, tá? E aí, como isso vai se resolver? Se perderam, como vocês se encontraram? O que aconteceu, né? Quem achou vocês? Demorou muito tempo? Não demorou? Todo mundo ficou salvo, feliz? A brincadeira, no final das contas, deu certo? Acabou que quem se machucou foi socorrido? Então, a conclusão, como foi resolvido o conflito ou a situação? Então, olha, com esse slide aqui, vocês conseguem montar uma boa história. Primeiro, pensem a respeito, anotem e aí vão seguindo aqui, ó, construção dos parágrafos que vai dar certo, tá? Mas como é que é mesmo que quando mesmo que a gente precisa mudar de parágrafo, né? Então vamos ver. A gente vai observar essa necessidade quando a gente fizer aqui, olha, a reescrita. Todo texto que a gente escrever, a gente precisa passar pela reescrita. Já falei isso com vocês várias vezes. Quando nós escrevemos um texto, ela é sempre a primeira ideia. Então, a gente precisa verificar a concordância, se a introdução, o meio e o fim estão numa sequência de acontecimentos, se o texto está escrito de acordo com o tema que foi dado, se as frases estão pontuadas adequadamente, se as palavras estão escritas corretamente. Isso tudo é feito na reescrita, tá ok? Então, você terminou de escrever, leia. Se você tiver condições, por isso que a gente sempre é bom fazer um rascunho, porque quando a gente faz o rascunho, a gente apaga, a gente faz a anotação do lado, né? O texto não fica com uma imagem muito boa, porque fica a marca do lápis quando a gente apaga. Quando a gente faz um rascunho, que é numa folha não a definitiva, né? Numa folha a par, você pode efetuar essas correções e depois passar a limpo para o caderno pedagógico, que assim o texto fica mais limpo, mais claro, com menos marcas de correções, tá? Fica bem melhor do professor ler. Me ajuda aí, hein, gente? E olha aí, ó, não se esqueça dos sinais de pontuação, os parágrafos e as concordâncias. Concordância é aquilo, né? O sujeito concordar com o verbo. Então, ó, vamos ver o que mais a gente pode ver a respeito dos parágrafos para ajudar vocês? Algumas dicas para desenvolver o seu parágrafo. Ó, foi adaptado aí, hein, gente? Determine o propósito do seu parágrafo. Essa é a parte mais importante. O seu parágrafo deve comunicar aquilo que você deseja dizer. Que ideia, fato ou ação exatamente dentro de um assunto você está escrevendo a respeito? Quem é o público para o qual você está escrevendo? O que eles precisam saber e o que eles já sabem? Isso é importante, gente, porque a maioria dos alunos, quando escrevem um texto, guarda boa parte das informações na mente. Acha que quem lê o texto que a pessoa escreveu, que vocês escreveram, vai conseguir imaginar o que vocês imaginaram. Mas vocês esquecem de dar algumas informações por escrito e o texto fica com lacunas, com partes faltando. Então é importante fazer essa leitura. Como a gente falou, o primeiro parágrafo aí não seria a apresentação dos personagens, do cenário e tudo mais. Então, essa já é a ideia certa do nosso parágrafo. A confusão maior é feita quando a gente vai para os parágrafos de desenvolvimento, que são mais de um. Quando é que eu vou ter que mudar ele propriamente dito? Vamos ver um pouco mais então, olha. Estabeleça uma ideia principal, um fato ou ação do personagem que desenvolva essa ideia nas seguintes frases, por meio de descrições que enriqueçam o texto. Procure não tratar de mais de uma ou duas ideias em cada parágrafo. Então, se foi brincar, fala primeiro como é que começou a brincadeira. Aí, num outro parágrafo, quando surgiu o problema, outra situação vai se apresentar. Então, você coloca num outro parágrafo. Conforme você continua o texto, discurse sobre a ideia ou grupo de ideias, sempre em um novo parágrafo, viu? Que eu disse, a gente mudou a situação, a gente muda o parágrafo. Pensa como se fosse um filme. Sabe quando muda a cena e aí você
tem dois personagens conversando e eles estão resolvendo algumas coisas ali, e de repente vem outra pessoa chegando. É uma outra cena, a câmera mostra outra coisa, né? Em que um outro personagem vai passar a interagir ali. Se você pensar na sua história como cenas de um filme, fica mais fácil de você imaginar quando você precisa mudar de parágrafo ou não. Varie a estrutura de suas frases. Se as últimas 4 frases começaram com eu, tente modificá-las. Olha, isso é muito importante. Lembra que eu, ele, nós são palavras que são indicadas também pela flexão do verbo? Quando eu falo assim, sorriam feito loucos, claro que eu estou me referindo a eles. Agora, se eu falar assim, gargalhei de alegria, gargalhei não se refere ao eu, pronome eu, enquanto eu, praticante da ação, mas não tem o eu na frase. Então, muitas vezes, a gente pode tirar esses pronomes porque o próprio verbo faz a indicação de quem é o sujeito que está praticando a ação. Releia e corrija o seu texto. Modifique se algo não tiver saído do jeito que você queria, tá? Vamos lá. Pratique. Como qualquer outro processo, escrever parágrafos fica mais fácil conforme você melhora a sua técnica. Se um parágrafo parece estar ficando longo demais, tente alterar algumas frases ou simplesmente separe o parágrafo em 2. Gente, isso também é importante. Frases longuíssimas que nunca tem ponto. Vocês vão colocando vírgula, vírgula, vírgula. Não, gente, tem que pensar em voz alta. Leia aquilo que você está escrevendo depois de ter escrito para perceber aonde que você vai pôr um ponto. Se é uma sucessão de coisas, você ficar colocando só vírgula, 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 fica muito extenso. A pessoa que está lendo depois se perde na informação. É preferível que você faça frases mais curtas, tá? No entanto, escreva minimamente 2 frases por parágrafos, tá? Deixar de lado coisas não relacionadas ao assunto principal é tão importante quanto escrever. Se algo não serve ou não é relevante, deixe de fora. Às vezes a gente quer florear demais a história, né? Que enquanto vocês estavam brincando, o Joaquim estava contando piada pro Manuel. Uai, gente, se o Joaquim estava contando piada no Manuel, não estava participando da brincadeira. Então não precisa falar disso. Entenderam? A não ser que a situação, o problema tenha a ver com isso. Lembra que eu falei, tá? Pensa na história como se fosse cenas de um filme. Se a cena não vai fazer diferença para os acontecimentos principais, tira ela. Erros de gramática e ortografia podem tornar ruins de ler até mesmo os textos mais bem planejados. Utilize um corretor que verifique a ortografia ou peça para alguém ler o seu trabalho, se você tiver dúvida em relação a alguma coisa. E o nosso bom e velho dicionário, né, gente? Além do nosso mais novo e queridíssimo amigo Google. Não precisa apresentar um texto. Se você tem dúvida em como se escreve a palavra, procura saber como escreve corretamente. Vocês têm preguiça disso. Larga essa preguiça de lado, pratica. É bom que vocês aprendam como se escreve corretamente e apresentam um texto bonito, escrito corretamente. Quando estiver lendo algo, note como os parágrafos estão divididos. Se você aprender o que é um parágrafo por experiência de leitura, você vai conseguir dividir o texto de forma natural. Ler é sempre o melhor dos exercícios para aprender a escrever, tá bom? E essa é a minha dica aí, ó, no finalzinho para a gente aprender mais. Releia o seu texto, faça rascunho e leia sempre observando o texto que você está lendo, a forma com que ele está montado, a estrutura dele, tá ok? Um beijo e até a próxima aula. Fiquem com Deus.